Existe uma passagem que causa uma confusão grande em pessoas aí. Tem gente que afirma que Jesus mentiu. No livro de Mateus 16, do versículo 28. Em verdade, eu afirmo que alguns que aqui estão não provarão a morte sem que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Veja que Jesus está falando para aquelas pessoas. Alguns que aqui estão não iriam morrer sem ver a manifestação do reino de Deus. Gente, essa passagem, Jesus não mentiu. Quando disse em Mateus 16, versículo 28, alguns que aqui estão não morrerão sem que vejam o Filho do Homem na sua glória. Porque a partir do versículo 17, no versículo 1 até o versículo, vou ler aqui, o versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a João, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto. No versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto ficou iluminado como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Veja que aqui que se cumpriu, porque veja que no versículo 28 ele fala que alguns viriam à glória de Cristo, a manifestação no reino. E isso se cumpriu, porque vimos a glória de Jesus na transfiguração. Isso é claro que também está em Marcos. Em Marcos 9, do versículo 1. Em verdade vos digo que alguns que aqui estão não provarão a morte sem que veja chegado o reino de Deus com grande poder. E no versículo 2 de Marcos 9, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e se transfigurou-se diante deles. Versículo 3, e as suas vestes o tornaram resplandecentes e extremo, brancas como a neve, tais como nenhuma leveadeiro sobre a terra, e as poderia branquear. Isso aqui, gente, foi a manifestação do reino de Deus. A glória de Cristo foi manifestada na transfiguração. E a gente vê que o reino de Deus já estava próximo. Porque a gente vê aqui em Mateus 4, do versículo 17. Então Jesus começou a pregar e a ensinar, dizendo: arrependei, porque é chegado o reino dos céus, ou seja, é chegado o reino de Deus. E isso, gente, se cumpriu na transfiguração. O reino de Deus é, na verdade, Jesus representava o reino de Deus. E no livro do Apocalipse, no capítulo 1, em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, diz assim: e no meio das setes cartigais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, Jesus, e vestido até aos pés de uma veste comprida, ungido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Versículo 15. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido retido em uma fornalha. Sua voz era como voz de muitas águas. E aqui no versículo 16 diz assim: e ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandeceu. Veja que na transfiguração diz que o rosto dele estava semelhante, estava iluminado assim como o sol, que é iluminado. E aqui diz em Apocalipse 1, no versículo 16, que o rosto dele era iluminado
iluminado como o sol também. Então é nítido que essa profecia aqui de Mateus 16 e Marcos 9, do capítulo 9, né? A gente vê que também está em Lucas, né? Lucas 9 diz, em Lucas 9, no versículo 27, em verdade vos digo que alguns aqui estão, não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Ou seja, em Lucas 9, do versículo 27, Marcos 9, do versículo 1, e Mateus capítulo 16, versículo 28, se cumpriu na transfiguração, porque Cristo manifestou sua glória. Então Jesus não mentiu, tá? Não mentiu. E isso, né, realmente gente, pera aí, deixa eu ver uma coisa. Ó, em segunda Pedro, do capítulo 1, do versículo, segunda Pedro, do capítulo 1, né, até o versículo 17 diz assim: portanto, ele recebeu de Deus Pai, honra e glória quando manifesta glória foi dirigida à seguinte voz: este é o meu filho amado a quem me comprazo. Isso aqui, gente, Deus falou na transfiguração. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo. No versículo 18, olha como se cumpriu, gente. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Tá vendo, gente? Segunda Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 18, está falando que Pedro, ou seja, também Tiago e João, foram pessoas que viram a glória de Cristo sendo manifestada no Monte Santo. Ou seja, no Monte da Transfiguração. Ou seja, foi lá que Cristo manifestou sua glória e ele ficou, né, iluminado. Ou seja, e Deus disse, né, esse é meu filho amado. Ou seja, então quando Jesus fala, em verdade vos digo, que alguns que aqui estão não morrerão. Ele está se referindo aos apóstolos. Alguns ficarão vivos para ver essa glória. Tanto que Jesus chamou 3 somente: Tiago, João e Pedro. Somente 3. E estes são aqueles que Jesus falou em Mateus 16, do versículo 16, Marcos 9. Aquela promessa que Jesus fez de Mateus 16, do versículo 28, Marcos 9, versículo 1, Lucas, capítulo 9, capítulo 8, eu acho, capítulo 9 por aí, capítulo 8, do versículo 17, se cumprir na transfiguração, tá? Porque Cristo manifestou a glória dele e isso se cumpriu na transfiguração, beleza? Então, isso daqui tá mais que nítido que se cumpriu na transfiguração. Então, não, Jesus realmente mostrou sua glória e o tanto que o reino de Deus na realidade, o reino de Deus já estava chegado. Jesus estava dizendo, o reino de Deus é chegado. Então, essa promessa se cumpriu e não, Jesus não mentiu quando disse isso. Essa promessa que Jesus fez se cumpriu. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Tchau.